18h32, Radar de Notícias de volta. Recebemos nos nossos estúdios aqui, temos o prazer de receber o deputado federal Alencar Santana, pré-candidato do PT à Prefeitura de Guarulhos. Deputado, seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, obrigado pela sua entrevista. Obrigado, André, pelo convite. Agradeço a oportunidade de a gente estar aqui com vocês do Radar. Parabenizá-lo, você que sumiu de maneira definitiva aqui o espaço, né, das entrevistas, desejar sucesso. Muito obrigado. Mandar um abraço para o Guto que saiu, né, que vai ter um desafio político eleitoral pela frente, e cumprimentar todos do Radar, toda a equipe, quem nos acompanha também no programa nessa oportunidade aqui. Deputado, temos muitos assuntos para tratar. Eu quero começar falando sobre a Sabesp, vou pedir a opinião do senhor. Vamos fazer duas coisas em uma aqui rapidamente. Eu estava devendo para a nossa audiência uma informação que eu falei na escalada do nosso programa. Como você se lembra, ontem na edição nós trouxemos aqui em cima do laço, a quente, cobrindo em cima enquanto a sessão acontecia, houve uma liminar concedida pela Justiça aqui da cidade de Guarulhos, suspendendo a tramitação do PL 8524, que trata sobre as diretrizes, a adesão do município de Guarulhos à privatização da Sabesp. Agora, a Câmara está com recurso para derrubar essa liminar para que possa ser votado na sessão de amanhã, sessões extraordinárias convocadas pela presidência da Câmara para que possa ser votado este projeto. Pelo que a gente conseguiu apurar aqui, foi levada a análise da presidência para a decisão às 15 horas, mas ainda não há uma definição, então, portanto, a liminar ainda está mantida e, nesse momento, não poderia ser votado o projeto de lei. Então temos uma guerra de liminares, uma guerra judicial nos bastidores e você fica ligado aqui na programação do Radar de Notícias para saber que fim levará essa história. Mas eu começo, deputado, a nossa entrevista pedindo para o senhor uma avaliação. Qual a opinião do senhor sobre esse processo de privatização da Sabesp que veio do Estado e agora tem uma discussão no Legislativo guarulhense? Mais uma traição ao povo de Guarulhos. Povo que já sofreu, em especial naquela época, os trabalhadores da Proguaru, com a demissão em massa que teve. O prefeito Guti falou uma coisa e logo na sequência fez outra. E agora querendo privatizar a Sabesp Guarulhos. De maneira assodada, sem debate com a cidade, sem debate com o povo, sem ouvir as opiniões e atropelando, inclusive, as audiências públicas. Na minha opinião, a convocação dessa sessão é ilegal. A convocação. Por que é ilegal? Ora, a sessão é pública, as pessoas têm que se organizar para participar, quem quiser participar. Há uma decisão judicial que suspende a votação do projeto enquanto não sejam realizadas as 4 audiências. Como pode se chamar uma sessão com uma decisão vigorando, dizendo que o processo de votação está suspenso? Portanto, ela tem um vício na sua convocação e a Câmara não pode realizá-la. Esperamos que o Judiciário leve isso em consideração e mande anular, inclusive, a sessão de amanhã. Porque olha só, imagina uma pessoa que quer ir, ela vai ou não vai? Lembrando que é às 8 da manhã está convocado. Primeiro que é um horário atípico, muito difícil as pessoas se organizarem para chegar, um horário de pico, cidade, trânsito, eles estão com medo do povo, das pessoas que cheguem lá para se manifestar como chegaram, as pessoas se manifestaram de maneira contrária. 2 vezes a Câmara suspendeu, na última, por força também de uma decisão judicial, e está convocando mesmo com a decisão valendo. Portanto, tem um vício, tem uma ilegalidade grave, gravíssima. E diga aos vereadores, diga ao presidente, diga em especial ao prefeito e ao seu candidato, né, o líder do governo Tarcísio, se essa sessão for realizada com esse vício na convocação, vocês podem ter certeza que pode ter uma nova decisão adiante, cancelando, caso seja aprovado o projeto, a própria aprovação, porque tem um vício de origem. André, você sabe qual é o lucro da Sabesp toda, anual? Toda a Sabesp? Na ordem do bilhão. Mais de 3 bilhões. Mais de 3 bilhões. Nós estamos tratando de água que tem aqui dentro desse copo. Algo que nós bebemos todos os dias e utilizamos para inúmeras coisas. A Sabesp Guarulhos tem um lucro anual de mais de 150 milhões. A Sabesp Guarulhos. Ela representa algo em torno de 5% da Sabesp São Paulo. Estadual, né? Ora, por que nós vamos vender algo que dá lucro, que é importante para a cidade, que administra um serviço essencial, para ter a conta aumentada para o povo? E não adianta o prefeito falar que não vai ter conta aumentada. E, aliás,
fazendo no site da Prefeitura de Guarulhos, propagando uma mentira. Aliás, eu tenho que admitir, ele é bom de mentir. Ele é bom de mentir. E está no site da Prefeitura dizendo que a conta não vai aumentar. O próprio governador já disse que a Sabesp privatizada terá aumento na conta d'água. O governador disse. O governador disse uma coisa antes do projeto, na tramitação do projeto na Assembleia, ele admitiu que a conta de água poderia aumentar. E eu não tenho dúvida que vai aumentar. E o serviço vai piorar, vai piorar. Vai piorar. Como aconteceu em São Paulo no caso da energia, como acontece em algumas outras cidades, como aconteceu, ali nós temos uma tragédia climática naquilo que aconteceu no Rio Grande do Sul, mas nós temos ali um problema também com o Departamento d'Água, que não fez a manutenção nas bombas da lagoa, de 24, somente uma bomba funcionando, e ali o sistema é privado. Sabe por quê? Porque a lógica deles é economia e ganhar dinheiro, ganhar lucro. Nós não podemos brincar com coisas, nós não estamos comprando um celular, uma roupa, um bem qualquer. Nós estamos tratando... Você consegue escolher qual companhia você vai tomar água? Não. Você consegue escolher qual companhia você vai fornecer a luz? Também não. Não. É um serviço regulado. Ora, por que eu vou entregar algo lucrativo e tão importante do ponto de vista do funcionamento de qualquer município? Então esperamos que a Câmara não aprove e que minimamente faça as audiências, ouça a opinião das pessoas e vão lá, quem é favorável, levar seu argumento por que quer privatizar. E vamos escutar quem é contrário, de repente. Pode ser que me convença. Pode ser que convença outra pessoa, os vereadores que são contrários, pode ser o inverso. Né? O que não dá para cercear o debate e fazer algo de maneira assodada, de maneira ilegal e traindo a cidade de Guarulhos. Deputado, o senhor citou o horário atípico da sessão, a dificuldade que muitas pessoas devem ter para chegar até a Câmara Municipal, se é que essa sessão vai ocorrer, e me veio à cabeça uma pergunta sobre mobilidade urbana que eu havia preparado aqui para o senhor, que é o seguinte: o deslocamento Guarulhos-São Paulo é um dos maiores do país. É o maior. É o maior do duas país. Cidades contíguas. E nós temos visto, pelo menos, tanto na sensação quanto na medição, o trânsito se espalhou, está bem maior. Antes eram pontos focalizados e agora generalizado na cidade. Eu pergunto para o senhor o seguinte: na sua avaliação, qual que é a principal razão disso? Queria que o senhor fizesse um diagnóstico e que o senhor apresentasse as propostas prioritárias que o senhor tem para tentar mitigar esse caos do trânsito na cidade de Guarulhos. André, boa pergunta. O deslocamento diário entre Guarulhos e São Paulo é o maior deslocamento do país entre duas cidades contíguas. Né? São mais de 100 mil pessoas que fazem esse movimento diário. Né? Provavelmente quem está nos acompanhando conhece, se não trabalhar, conhece alguém que trabalha em São Paulo, que mora em Guarulhos, conhece alguém que vai em São Paulo fazer alguma coisa diária. São Paulo é a capital, a maior capital, ela puxa, né? Ela puxa as cidades vizinhas para ela. Então e nós temos um problema, que os nossos acessos a ela são restritos. A Dutra, dentro de Guarulhos, é uma avenida para nós. Era uma avenida, como se fosse uma avenida. Né? Nós temos, verdade, a ligação pela Zona Norte, temos também pela ponta da Zona Leste, ali no Itaim, e temos também por Santana, né? Mas Penha também, mas o principal fluxo é Dutra, sem dúvida alguma. Na marginal da Dutra, nós temos que batalhar, verdade que precisa de uma autorização federal, mas precisa também de uma vontade municipal para que haja um trecho urbano da Dutra, na ligação que São Paulo tem um corredor de ônibus. Isso vai melhorar muito o fluxo para quem usa de ônibus. O cara do carro vai achar, não, mas isso, onde tem corredor, os dois dão para andar muito bem. Mas você tem que priorizar alguém que está num seu deslocamento mais lento, com muito mais gente, né, parando no caminho, porque para toda hora, né, e não tem o conforto, eventualmente, de um automóvel. Mas Guarulhos, você tem razão, tem vários focos de trânsitos internos. Pontos que não tinham trânsito anteriormente, que hoje você vai... Às vezes você tem um deslocamento que podia ser em 5 minutos, está demorando 15, 20. Às vezes até mais, né? Às vezes até mais. Por que isso? Porque não tem planejamento, não tem organização. Uma cidade que se verticalizou, prédio onde também não deveria caber mais prédio, né? Estabelecimentos comerciais também localizados sem o devido recuo, sem garagens adequadas, o espaço para poder ter o estacionamento. Né? Isso vai gerando mais fluxo, vai gerando mais demanda, mais serviço. E você vê que a cidade não foi organizada. Né? Não foi organizada. O governo federal abriu proposta para o PAC Mobilidade. Agora, Guarulhos será beneficiada porque o PAC Mobilidade, daquilo que o governo Lula já garantiu 10 bilhões para
o Estado fazer o metrô até a cidade de Guarulhos. Fico feliz que foi uma luta que eu travei desde 2013, pensando no futuro da cidade de Guarulhos, que muitos achavam que era loucura. Que é a campanha Guarulhos Quer Metrô, né? Guarulhos Quer Metrô, muito bem lembrado. 10 bilhões já foram liberados. Mas agora vê o PAC Mobilidade para os municípios também pleitearem. Eu estou defendendo os projetos que foram apresentados, mas eu achei projetos tacanhos. Apresentaram 2 projetos que, na verdade, é um só, que é um aumento daquela ponte que tem do Secap a Monteiro Lobato em Cumbica. Né? Ali a Monteiro Lobato. Né? Ora, podia ter aproveitado e apresentado mais projetos, porque nós temos inúmeros gargalos do ponto de vista da mobilidade urbana, vários gargalos de trânsito, mas sabe que falta criatividade, falta ousadia, falta planejamento, falta acompanhar e desenvolver projetos que precisam de apoio e de recursos dos outros órgãos. Então nós vamos ter que dar uma reorganizada nisso, estudar novas vias, eventualmente, né, e pensar em projetos que possam resolver a médio e longo prazo também questões mais estruturais. Você sabe que aquilo que está sendo feito, olha só, hein? A Santos Dumont está em obra um corredor de ônibus. Alguém já passou lá, já viu? Ali, a Papa João Paulo, ali em Cumbica também. Do lado da base aérea. Você sabe de quem é aquele recurso que está sendo feito aquilo? Você sabe de onde é aquele projeto? Chuta. Governo federal. Dos nossos governos do PT. Ali é o PAC Mobilidade. Assinado também na época do governo Dilma. O governo municipal era do PT. Da mesma maneira, o corredor de ônibus que foi feito na Santos Dumont, também governo federal, da nossa época. O prefeito atual fez depois, e fez mal feito. Aliás, não inverteu nem um lado do ônibus, né? O cara desce do lado da avenida, a porta não abre do lado do ponto, porque foi um corredor central. Aquele que está sendo feito é recurso do governo do PT, nosso, do PAC Mobilidade. Se o prefeito achar que eu estou falando que não é verdade, que ele venha aqui debater isso conosco. Ou o seu candidato, se tiver disposição ao debate, né? E vamos ali dar os números. Traga o projeto, traga o convênio de quando ele foi assinado. Isso é de 2013 a assinatura. 2013. Então o dinheiro já estava assegurado. Convênio é contrato entre 2 órgãos públicos. Estava assegurado o contrato. Nem para começar antes a obra eles tiveram capacidade. Tá, no final do mandato estão começando, porque provavelmente se perderam no meio do caminho e não queriam executar. Então só para você ver como tem coisas que já podiam ter melhorado se tivesse sido feito antes, apesar de ter, e olha que deixou praticamente pronto. Vou dar outro exemplo. Prefeito, você está dizendo que o trevo é obra federal? Você está dizendo que é obra municipal? Você está dizendo que é obra estadual? Melhor, você está dizendo que é obra estadual e está dizendo que é obra municipal. Aliás, tem uma contradição, né? Porque ele diz que é do Bolsonaro e diz que é do Tarcísio. O Tarcísio é governador e o Bolsonaro é ex-presidente. Só nisso tem uma contradição no discurso. Você vê como a mentira é muito clara. Bolsonaro não fez nada para Guarulhos nos 4 anos que foi presidente da República. Como ele ia fazer depois de sair? Outra mentira. Terceira mentira, não tem um tostão do governo do Estado. Um tostão do governo do Estado. Agora eu vou dizer o que você fez, prefeito. Naquele projeto do Trevo de Bom Sucesso, das alças, sentido Rio, alça virando para o Bom Sucesso, sentido São Paulo, alça virando para o Pimentas e vice-versa, você sabe muito bem que ali tinha um projeto de duplicação da Juscelino Kubitschek até o Nagumo. Aliás, você conhece bem o Nagumo, hein? Você sabe o que eu estou falando. Né? Então, tinha um projeto de duplicação da Juscelino Kubitschek, aquela importante avenida do Pimentas, porque ela é estreita pelo volume de veículo que passa, é um problema de trânsito ali, de duplicação. Você sabe o que o prefeito fez, André? Ele abandonou aquele projeto. Abandonou. Repactuou o convênio abrindo mão daquilo. Agora, por quê? Por quê? Olha o absurdo. Fica dinheiro garantido. Para a gestão municipal. O dinheiro garantido, 97 milhões garantido, e reduziu o convênio para só fazer a alça do trevo. Quer dizer, é uma barbaridade. Da mesma maneira, reduziu. Tinha o PAC, que ia garantir ali o recurso, para garantir a duplicação da Papa João Paulo na região do Dutra, do presidente Dutra. E não fez, abandonou mão dos projetos, abriu mão. Como se Guarulhos estivesse jorrando dinheiro e não precisasse desses projetos tão importantes nessa questão do trânsito como você colocou. Deputado, vamos falar um pouco sobre saúde.
porque a cidade de Guarulhos ultimamente também tem virado notícia pelo lado negativo quando o assunto é saúde. Temos aí quase 60 mortes causadas pela dengue, entre outros problemas já sabidos e extensamente, debatidos aqui na nossa cidade. Mas eu quero perguntar para o senhor o seguinte: se o senhor for eleito, considerando esse quadro atual da saúde aqui na nossa cidade, se o senhor pudesse elencar uma proposta prioritária, qual seria essa primeira atitude que o senhor tomaria na área da saúde? Vou dizer de duas muito imediato. Primeiro, botar ordem na casa. Essas terceirizadas, acho que são a prefeitura à parte. O prefeito terceirizou várias unidades e cada um faz o que quer. Somos como se não submetesse a gestão. Temos que acabar com essa confusão e assumir a gestão pública para que possa fazer as coisas funcionarem. Mas eu colocaria como prioridade a reabertura dos 2 andares. A reabertura não. A inauguração dos 2 andares do Hospital do Pimentas. O Hospital do Pimentas precisa funcionar na sua plenitude. Ali foi recurso público investido, fez uma obra grande, numa região que precisa desse tipo de equipamento, envolve todo o entorno, e ali tem 2 andares sem funcionamento. Um prejuízo sem tamanho. E não é só prejuízo financeiro. Quantas pessoas não poderiam ter sido salvas se tivesse mais atendimento ali naquele hospital? Quantas pessoas demoram ainda mais numa consulta, numa situação de emergência, porque aqueles andares não estão funcionando? Então nós temos que botar aquilo para funcionar de maneira rápida, porque a cidade precisa, além de uma organização geral do sistema. E o que o senhor pensa sobre a terceirização na área da saúde, que é um ponto também bastante criticado por opositores ou críticos, como preferirem, do atual governo? Nós vamos ter que rever muitas coisas do que está aí. Nós temos a UPA do São João terceirizada, um caos absoluto. Nós temos a UPA do Tabuão, e parte dessas UPAs, sabe o que elas fazem? Às vezes elas pegam as pessoas que lá procuram, essas pessoas são transferidas para a UPA do Paulista, porque é pública. Quer dizer, eles dão entrada lá numa pessoa, não sei se estão, ao dar entrada, estão recebendo por esse atendimento, mas leva para ser atendida na UPA pública aqui do lado, na Paulista. Olha só, eu disse uma palavra aqui, mas essa confusão deles. Dá entrada numa privada, nessa gestão terceirizada, ela pega a pessoa às vezes e leva para a pública. E aqui tem o melhor funcionamento e que ao mesmo tempo está em gargalo, porque ela precisa ser ampliada. A cidade demanda, inclusive, mais UPAs. Nós precisamos de mais UPAs na cidade de Guarulhos, porque as que estão não comportam o atendimento do município. A ideia de um terceiro turno nas unidades é algo que está no radar do senhor, que o senhor vê com bons olhos? Aí você fala da UBS, né? Exatamente. São serviços diferentes e complementares. O serviço de uma UBS, de um pronto-socorro, de uma UPA, do hospital, né? Eu acho que nós vamos ter que fazer um funcionamento organizado regional, eventualmente ao final de semana, dialogando com a equipe, garantindo apoio e estrutura para que possa funcionar, não todas, eventualmente, mas regionalizado, porque às vezes a demanda, o tipo de serviço é outro, e precisamos abrir novas unidades. Eu defendo que, por exemplo, pega a região do Vilani, do Jaci, do Guaraci, Marcos Freire. O Jaci e o Guaraci, Vilani, é a única região de Guarulhos que está à direita da Ayrton Senna, sentido Rio de Janeiro. Uma região, não digo que está isolada, mas está distante do centro. Nós temos que garantir um atendimento de saúde ali também, de urgência. Se a gente pegar onde está a UPA do Continental, Paulista Continental, ela pega um raio da Ponte Grande, São Rafael, nós não temos também esse tipo de atendimento. Nós precisamos. O Recreio São Jorge também tem uma região, não digo isolada, mas o acesso não é tão fácil, ele é muito difícil. Então nós vamos ter que também pensar um pouco nessa divisão, reorganizar o sistema. As terceirizadas, quero rever muita coisa. Agora, você acabar imediato, você tem um problema. Como é que você administra da noite para o dia? Sim. Você não tem servidor. A procura absolutamente... Não, como é que você tira os funcionários da terceirizada, como é que você põe no dia seguinte administrando Exatamente. tudo? Então, eu estou discutindo isso, qual a melhor saída. Quero discutir também com as equipes, com os profissionais da área da saúde do município, servidores, que nos deem opinião, com as pessoas que atuam no movimento de saúde, no Conselho Municipal, para que de que maneira a gente possa, de maneira rápida, dar uma reorganizada e ter o controle absoluto, que essas terceirizadas não continuem dessa maneira. Só ainda no assunto das terceirizadas, deputado, 1852, você que está gostando dessa entrevista, não esqueça do seu like.
Uma pergunta aqui da nossa audiência, o Fernando Júnior pergunta o seguinte: boa noite a todos. Gostaria de saber do Alencar qual a opinião dele em relação à empresa Gerir que administrou o HMU. Essa semana veio aqui um ex-vereador, líder do governo Guti. Não veio? Sim. Eu estou arrolando ele como testemunha no processo que eu abri. Eu abri uma ação popular contra o Guti, contra o ex-secretário de Saúde e mais algumas pessoas devido ao contrato da Gerir. Sabe o que ele disse aqui? Você lembra? Ele não citou nominalmente os envolvidos, mas falou ali do contrato, como eu posso dizer, um termo problemático na avaliação dele ali com essa OS. Mas ele deu o entendimento que ele tinha informação. Ele passou essa impressão, não passou? Ele era líder de governo, médico, muito amigo do secretário da época, muito amigo do prefeito, aliás, era o líder do prefeito. Né? Estou arrolando ele como testemunha. Quero que ele seja ouvido. Quero que ele dê detalhes. Quero saber, inclusive, se ele quer a transparência que ele diz aqui para usar de bonzinho agora. Quero saber. Estou arrolando. Falei com o advogado hoje. Falei, pode arrolar como testemunha. Eu abri uma ação popular contra o contrato da Gerir de milhões que o prefeito admitiu na sua defesa. Agora não sei o que estou falando não, hein? Está na defesa dele, feita por um grande escritório de advocacia. E diz que, primeiro que ele tenta jogar a responsabilidade no secretário. Não foi eu que assinei o contrato. Quem assina é o secretário, quer dizer, ele não é comigo, é com ele. Então ele sabe que tem algo errado. Mas mesmo assim ele confessa. Não, nós vimos uma matéria, o advogado diz, na defesa, nós vimos uma matéria numa revista, uma grande revista, não lembro agora o nome, sobre um hospital lá na cidade de Goiânia. Aí ele fala que foi ele, prefeito, que foi o deputado Jorge Wilson, o secretário de saúde e mais algumas pessoas visitar lá o hospital administrado pela Gerir na cidade de Goiânia. E que lá eles gostaram do hospital. E que lá eles decidiram contratar a Gerir. Como assim? Ele decidiu previamente contratar uma empresa sem abrir o processo? Por quê? Qual a razão? Como? O processo é público, uma licitação que você faz. Aí me vem aqui e faz um contrato de emergência. Emergência, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul justifica contratos emergenciais, coisas inesperadas, urgentes, que não dá para deixar para amanhã, tem que ser hoje. Como eu posso fazer um contrato de emergência e no mesmo contrato, num só contrato, ter 3 hospitais? Qual situação excepcional naquele momento justificava que num só contrato tivesse três hospitais de contratos emergenciais? Hospital da Criança, Policlínica do Paravente e HMU. Cada situação era uma situação diferente e não tinha urgência. Aí ele justifica, numa dos motivos, que teve um problema no HMU em 2013. Nós estamos dizendo de 2017 da gestão dele. Olha, que urgência é essa? Faz um contrato totalmente irregular, a emergência permite até 6 meses. Ele fez um contrato imediatamente de um ano. A lei é clara, contrato de emergência até 6 meses. Você pode até prorrogá-lo depois, pelo mesmo período, mas você não pode fazer diretamente por 1 ano. Isso é expresso. Então tem um monte de irregularidade. O prefeito confessa isso na sua defesa, eu peço depoimento pessoal ao juiz. O juiz marcou a audiência para o dia 24 de maio, salvo engano, de 2022. Infelizmente, na véspera, cancelou essa audiência, a pedido do prefeito, e até hoje não se marca a nova audiência. Porque eu quero que ele vá lá falar, que é o depoimento pessoal dele. E agora eu vou arrolar também o ex-líder de governo dele como testemunha para também dar seu depoimento nesse processo. 18h56. Então isso diz muito sobre a Gerir. 18h56, 2 recados rapidamente. O primeiro deles, a partir das 19 horas, você que nos acompanha pela TV Guarulhos, venha para as redes sociais, para o YouTube, para o Facebook ou para o Instagram. Esticaremos a entrevista com o deputado, está respondendo todas as perguntas, falando sobre os mais variados assuntos, então esticaremos a nossa entrevista mais alguns minutos. E o segundo, apenas de praxe, uma manifestação institucional, lembrando que as declarações do nosso entrevistado não refletem necessariamente a opinião do Grupo Radar de Notícias e também, claro, deixar aqui que o espaço está aberto para a manifestação da Prefeitura, de todos os citados pelo deputado na sua resposta. E para a gente seguir, deputado, eu já disse isso em outros programas e eu sigo recebendo algumas mensagens também nas minhas redes sociais dizendo: André, quando passar um pré-candidato na bancada do Radar, fala sobre a crise das vagas nas creches, crise das vagas nas creches. É um problema crônico, muitas pessoas reclamam disso. Queria que o senhor
passasse a sua visão sobre isso, o que pode ser feito para evitar esse problema que compromete a formação. Pode parecer que não, mas lá na frente pode comprometer a formação dessas crianças. Não, com certeza compromete, sem dúvida alguma. Aliás, é só crise no serviço. A gente não vê um serviço público bem avaliado. É impressionante, é impressionante. Nós estamos dizendo de coisas elementares, né? Não tem sentido a segunda cidade do estado de São Paulo, a 13ª do país, crianças, pais, mães, estarem buscando na justiça, entrando com uma ação judicial, para ter o direito de garantir a matrícula do seu filho na primeira série. Gente, ele não está procurando a escola mais bonita, a escola que tem piscina, a escola que tem uma coisa excepcional. Ele está procurando para o seu filho algo básico, que é o direito de estar numa escola e aprender a ler, a escrever, a estudar, ter o conhecimento, ter o contato com os amigos ali, enfim. Não tem lógica. Agora, por que isso aconteceu? Porque sequer foi construída uma escola nova. Sequer foi construída uma escola nova. Uma escola nova se iniciou. O prefeito inaugurou o CEL Continental. O prefeito inaugurou o CEL Bom Sucesso, o CEL Itapejica, o CEL Tabuão, que os governos do PT deixaram praticamente prontos, não estavam inaugurados. Nós vamos assumir, a partir de 2025, nós não vamos ter nada para inaugurar, porque ele não deixou nada sequer preparado. Não construiu nada de novo, não começou nada, não entregou nada dele, e não deixou nada preparado para o futuro. É uma visão equivocada, deturpada e, mais uma vez, que demonstra que não tem prioridade para quem precisa do serviço público. E nas creches ainda pior, eu falei da escola. A demanda, a falta de creche também é monstruosa, são milhares de crianças, dizendo de milhares, uns falam 5 mil, outros falam 20 mil, mais de 5 mil crianças, sem dúvida, que demandam uma vaga na creche. O governo do presidente Lula, apesar de não ser o responsável direto pela construção da escola municipal, porque quem faz a gestão é o município, garantiu para cá recurso para construir uma creche e uma escola de tempo integral. Garantiu o recurso. Nós garantimos lá para que o prefeito possa construir. Esperamos que ele inicie. Aliás, essa semana foi publicada no Diário Oficial também da União, notícia aqui em primeira mão para vocês. Olha aí. Mais de 5 milhões, se eu pegar o celular eu consigo dar um número exato, né? Mas é 5 milhões e 600... Posso pegar aqui? Pode, fica à vontade, deputado. Só um segundo. Notícia exclusiva aí no Radar de Notícias, por isso que a gente pede o seu like. O Radar de Notícias sempre pautando o debate público aqui da cidade. O deputado Alencar Santana, para quem não sabe, é um dos vice-líderes do governo do presidente Lula na Câmara dos Deputados, e falaremos do Legislativo Federal em alguns instantes. Tem uma informação em primeira mão para passar para a nossa audiência. Agora só voltei na hora da saúde, devia ter falado na área da saúde, esqueci, estou voltando agora. Foi mandado para a cidade de Guarulhos, para o Fundo Municipal de Saúde, R$ 5.291.345 para a construção das UBSs que o governo federal também garantiu para a cidade de Guarulhos. Além disso, garantiu uma policlínica e um CAPS, só isso na área da saúde, além da creche que eu falei, e da UBS, da Escola de Tempo Integral, e também da creche, né? Então, são várias coisas que estão acontecendo na cidade de Guarulhos que o governo federal está trazendo para o município, né? Então, prefeito, está aí na conta da prefeitura, do Fundo Municipal de Saúde, R$ 5.291.345 para construir as UBS que nós garantimos junto ao governo Lula para a cidade de Guarulhos. A cidade tem pressa, o povo precisa, o povo demanda por isso. Então, por favor, está na hora de trabalhar e sair um pouco da rede social. Deputado, já que o senhor citou recurso do governo federal, eu queria perguntar para o senhor sobre a possível vinda do presidente Lula aqui para a nossa cidade, fazendo o link também com a resposta que o senhor deu sobre o deputado estadual, Jorge Wilson, estar ali reivindicando a paternidade, não ele, mas os aliados dele, do Trevo de Bom Sucesso. Queria que o senhor falasse sobre, vi um vídeo do senhor dizendo que tem um indicativo de vir daqui 2 sábados, como deve ser essa agenda, o que a gente pode esperar, o que o presidente Lula deve fazer aqui na cidade? O presidente Lula virá a Guarulhos, dia 25 de maio, sábado, a partir das 10 horas da manhã, lá na marginal do Trevo do Bom Sucesso, está praticamente concluída, sentido São Paulo, ali nas proximidades do posto Sakamoto. E nós temos vários motivos para receber muito bem o presidente Lula, o presidente que já ajudou muito Guarulhos durante seus governos anteriores, Universidade Federal, Instituto Federal, Estação de Tratamento de Esgoto, PAC Mobilidade lá atrás que eu falei, tantas outras coisas.
e agora novamente garante para a cidade, já no seu 1 ano e 4 meses de um novo mandato, recursos importantíssimos. A obra do Trevo, da Marginal do Trevo, começou dia 2 de julho de 2023. Salvo memória, salvo se eu estiver equivocado, dia 2 de julho de 2023, o presidente chamava-se presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 2023. Eu não estou dizendo 2022, 2021, 2020 ou 2019. Então, você pode jogar muito bem de quem deu o comando para que isso se iniciasse. Verdade que vem de uma discussão da concessão, da prorrogação da concessão da Nova Dutra, uma obrigação. Ele vem ali para inaugurar isso. O trevo de Cumbica, na altura ali daquela que será a futura ligação com a Jacopêssego, dizer que ele já estava aberto, já estava todo ele aberto, construído, só estava tapado, porque não tinha outra via. Ali vai ter um novo retorno, que vai ajudar a desafogar também o trevo de Cumbica e o da Santos Dumont, que para a cidade é muito importante, né? E vai ligar essa ligação com a Papa João Paulo. Essa parte da Papa João Paulo especificamente, aquilo ali é municipal. As obras do trevo não. Nem de um nem de outro, nem o de Cumbica, nem o de Bom Sucesso. Nenhum. Agora, é um projeto que já veio, inclusive, anteriormente. Quem iniciou aquele pedacinho da obra, inclusive, da Papa João Paulo, foram os trabalhadores da Proguaru. Do governo do ex-prefeito do PT. Na última gestão do PT. Ele vai falar dos 10 bilhões que ele garantiu para Guarulhos para o metrô, que o Estado faça o metrô. Vai falar, que eu já falei aqui das UBSs, da creche, de tudo isso que está fazendo, dos 76 milhões que garantimos semana passada para urbanização de favela, para urbanização de favela, construção de encostas. Talvez algumas pessoas que estão nos vendo vão lembrar que tem vários processos da promotoria ambiental que determinou que famílias fossem removidas de áreas de risco aqui na cidade de Guarulhos. Várias comunidades. Por exemplo, Morro do Amor, aqui na Suplicy com a Transguarulhense, onde ali nós conseguimos, através de muito movimento, suspender a reintegração. Esse dinheiro para a encosta é justamente para se fazer algumas medidas para acabar o risco, ou diminuir o risco e garantir que aquelas pessoas possam permanecer nas suas casas. O presidente Lula, então, garantiu 76 milhões. É suficiente para tudo? Não, mas dá para fazer para muita comunidade, em especial nesse projeto específico. Um deles é lá para o Moinhum Velho, ali na região do Parque São Luís, ali na região do Presidente Dutra, né? Então tem muita coisa para ele falar para Guarulhos e são motivos que nos fazem com que a gente possa recebê-lo com muito carinho. Fica o convite para você estar lá sábado, dia 25 de maio, às 10 horas da manhã, na Marginal do Trevo do Bom Sucesso, ali na altura do Poço Sakamoto, sentido São Paulo. Deputado, prestigiando mais uma pergunta que veio da nossa audiência, já tem alguma definição de quem será o vice ou a vice do senhor? Não, ainda não, está cedo, né? Acho que só os desesperados que decidiram agora. Nenhum spoiler pra gente? Oi? Nenhum spoiler se vai ser mulher? Não, está cedo, acho que tem muita coisa acontecendo e teremos boas novidades. Ó, tentei arrancar do deputado Mas teremos boas novidades, tenham paciência. Tentei arrancar do deputado mais uma notícia exclusiva, mas não deu dessa vez. Deputado, caminhando para a parte final do nosso programa, eu não poderia terminar essa entrevista sem falar sobre a Lei Joca, que foi aprovado, uma iniciativa do senhor. Queria que o senhor falasse sobre a importância dessa lei, sobretudo depois do caso tão triste que nós vimos, né, do cachorrinho Joca, que foi tratado como um objeto e, infelizmente, podemos dizer que ele foi assassinado. Não sei se o senhor concorda, mas pelo menos essa é a minha visão. O desfecho daquele caso foi absolutamente triste e tivemos essa lei recentemente aprovada. Queria que o senhor informasse a nossa audiência sobre essa iniciativa. Legal, André. De fato, ali foi um crime, né? O pet é um membro da família, né? É um membro da família. Inúmeras, milhares de pessoas têm ali o seu animal como um membro. Vive, convive, enfim. Ele sente, né? Sente dor, enfim. Tem ali os seus... Se a gente não cuidar, vai sentir os maus tratos, né? E como você disse, ele não é um objeto. Ele é um ser senciente, ele sente, né? A gente apresentou esse projeto em 2022, há 2 anos atrás. Na verdade, o que fez eu apresentar o projeto foi o caso da Pandora, que sumiu aqui no aeroporto de Guarulhos,
durante 45 dias. Uma verdadeira saga para encontrá-la. Ficou um sofrimento para o seu tutor e para muita gente que se mobilizou, tentou achar, procurar, enfim, né? E ela estava no próprio aeroporto. Então ali nós fizemos para que também pudesse ter o serviço do rastreamento, o PET que está sendo transportado por uma companhia aérea, ou seja, entrou lá e coloca, depois tira, porque ela pode se perder, novos casos surgirem. E veio agora esse caso muito mais grave ainda, porque a Pandora acabou sendo achada com vida, mas o Joca não. Né? O Joca ia para um lugar, foi para o outro, enfim, aquele descuido, o desprezo, né? O desprezo, uma desumanidade ali, o que foi feito com aquele cachorro, com o Joca, com aquele pet. E isso acabou... um incentivo. Uma Câmara acabou gerando uma comissão e o presidente acabou pautando aquele projeto, que a gente já batalhava. Então a lei garante que todo pet poderá ser transportado em cabine, ou seja, não mais junto com as bagagens, com segurança, né, de maneira digna e ao mesmo tempo segurança para o tutor, uma tranquilidade para o tutor. Vai estar ali próximo, está do lado, enfim, não está lá embaixo no meio de um monte de coisas que não sabe nem o que é, né? Numa situação muito mais digna e confortável. Então, para nós foi uma grande vitória, né, para quem tem pet, para quem lida do movimento de proteção animal, dos direitos dos animais, sem dúvida alguma foi uma grande conquista. Esperamos que a lei seja aprovada rapidamente no Senado, nós aprovamos na Câmara, agora precisa ser aprovada no Senado, e o presidente Lula, sem dúvida, vai sancionar e esse direito será garantido aos pets, né, para quem for transportar o seu pet. Maravilha. Deputado, antes de encerrarmos, já que falamos agora de iniciativas do senhor no âmbito legislativo, nós separamos um trecho de um vídeo, de um discurso do senhor na tribuna da Câmara, um pronunciamento que o senhor fez em razão do falecimento do Pedro Notaro, do nosso querido amigo Pedro Notaro. Esse vídeo, apesar de não ser de hoje, de ontem, foi visto pela primeira vez pelo Leonardo Notaro, nosso diretor aqui, nosso chefe e filho do Pedro Notaro. Ele ficou bastante tocado com o conteúdo desse vídeo. A gente vai exibir um rápido trecho que a produção... Não? Não temos? Bom, mas então, basicamente, peço perdão à nossa audiência, o senhor ali agradece ao legado do Pedro Notaro, o senhor fala sobre a importância do radar de notícias para a cidade de Guarulhos, e ali eu queria que o senhor falasse sobre a importância do radar para a gente encerrar, mas mais do que isso, o senhor fez uma menção bastante solidária, bastante carinhosa a um jornalista da nossa cidade, a um ícone da nossa cidade. Se o senhor vier a ser eleito, o que o senhor idealiza de uma boa relação que o prefeito tem que ter com a imprensa de Guarulhos? Primeiro, eu lembro desse momento, Pedro Notaro, acho que, enfim, era uma pessoa querida, respeitada no mundo político, social da cidade e no mundo jornalístico em especial, né? Pela sua capacidade de análise, agilidade de pegar um assunto ali no ar, da sua irreverência, do jeito com que ele também noticiava algumas coisas, né? Muito atento ao dia a dia da cidade de Guarulhos, mas atento também à política nacional e estadual, né? Ficamos chocados com aquela notícia, né? Fiquei sabendo por algumas pessoas, a Carla também, liguei para ela, falamos, né? Para ter a confirmação, porque a gente também ficou, não é, você fica na dúvida, né? E eu não pude estar no velório, nem no enterro, porque eu estava em Brasília, não conseguia sair de lá, queria estar muito, ter ido, e fiz questão de deixar registrado ali nos anais da casa a nossa homenagem a ele, enfim, nossa consideração, nosso respeito, né? E a nossa tristeza, logicamente, pela passagem, né, dele, né? Enfim. Sobre a mídia de Guarulhos, eu tenho quantos minutos? Fica à vontade, deputado. Eu queria aproveitar, antes de falar da mídia, eu quero falar uma outra coisa de Guarulhos. Nós somos a segunda cidade do estado, a 13ª do país, volto a repetir. Mas eu acho que ainda nós não estamos nos comportando de uma maneira grande. Nós não estamos nos comportando do tamanho que a gente é. A gente se comporta de uma maneira tacanha, como se fosse o quintal de São Paulo. O povo da cidade de Guarulhos não merece isso, merece ter uma gestão que trabalhe a cidade de acordo com sua grandeza, né? Em diversos aspectos. A comunicação também permite que a cidade se conheça. Nós estamos aqui, mas podemos falar do Fortaleza, da Capelinha, da Vilani, do Marcos Freire, do Recreio, do Taboão, do São João, do Seródio, do São Rafael. Uma cidade que não se vê. É uma cidade que não se comunica.
É uma cidade recortada. O aeroporto está no centro geográfico de Guarulhos. Ele recorta a cidade. E logo na sequência nós temos 2 rodovias, a Dutra e a Ayrton Senna, que novamente recortam a cidade. A Dutra, Guarulhos, é a segunda cidade mais recortada pela Dutra. A primeira é São José, com 26 quilômetros, depois é Guarulhos, com 23. Nós temos poucos viadutos, poucos retornos e poucos viadutos. Nós não temos viaduto ligando um ponto da cidade a outro, como se fossem 2 ilhas. Isso também é problema de comunicação, porque eu não me comunico com o outro lado da cidade. Nós temos uma parcela da cidade que mora no centro, que nunca foi no Pimentas. Nós temos uma parcela da cidade que mora no centro, nunca foi no Bom Sucesso. Nós temos uma parcela que mora no centro, na Vila Galvão, no Paravente, que nunca foi no Recreio São Jorge. E nós temos gente, uma parcela pequena das pessoas que moram nas regiões mais distantes, que passa o ano sem vir no centro de Guarulhos. Ele trabalha em São Paulo, faz suas coisas em São Paulo, final de semana ele fica no centro de bairro. Então é uma cidade que não se comunica. Vou dar outro exemplo, como a gente deve pensar grande. As pessoas falam, o mundo passa por Guarulhos. Eu quero mais, eu quero que o mundo fique em Guarulhos. Porque as pessoas passam, mas não param. Elas pegam o seu carro e vão para São Paulo. Sabe quantas pessoas pousam e decolam por dia na cidade de Guarulhos? Chuta. Chuta. 2, 3 milhões? Não, por dia 115 mil. Por dia. Certo. Por dia. 115 mil. Se 3% dessas pessoas ficasse um dia em Guarulhos, nós teríamos 3.450 pessoas. Num mês, mais de 100 mil pessoas, comprando, gastando, gerando emprego, gerando comércio na cidade. Hoje, se elas quisessem ficar, nós não temos nem vaga de hotel para elas. Nós só temos 2.500 vagas de hotel na cidade, com 70% de ocupação. Você vê como a cidade tem um problema nesse sentido. Ou a gente trabalha a nossa grandeza e também acolhe cuida do nosso povo bem e cria estrutura de acolhimento e de turismo, porque a gente estamos perdendo dinheiro do ponto de vista econômico, financeiro, de imposto e principalmente geração de emprego para a cidade. Então tem um problema. Isso vai demandar, inclusive, uma comunicação, órgãos de comunicação que olhem o conjunto do município, que pense a cidade, que faça a cidade se conhecer e que permita que o outro também conheça o nosso município. Mas agora voltando à política. Então, assim, acho que nós temos um problema que nós temos que resolver, a gestão pública, o prefeito especial, a Câmara Municipal, os entes políticos, as entidades organizadas, para a gente tratar a cidade de uma outra maneira, com outro olhar, com uma outra grandeza, com outro respeito e criando política de indução para isso, para que a gente possa florescer ainda mais. Eu acho que isso passa também um pouco, em algumas pessoas, no comportamento que tem com alguns órgãos de imprensa. Atitude, né? A imprensa, ela acaba informar, por isso que é uma informação pública. Aquilo que está tendo dengue. Vamos incentivar as pessoas a tomar cuidado com a água empoçada, tomar vacina, fazer suas atitudes de prevenção. Está tendo um problema ou outro de uma situação de emergência. Você dá informação pública. Você informa as pessoas. Você informa as pessoas para que elas tenham conhecimento. A imprensa também tem ali o espaço para fazer seus debates, suas opiniões, suas conversas, mas também tem um papel de cobrar o poder público, alertar, porque as pessoas demandam vocês. E vocês, de uma certa maneira, é um olho a mais. É um olho a mais ali que acompanha o poder público, às vezes acabam alertando por algo que o gestor não viu. E o gestor vai ter que ter uma relação, eu não digo de respeito, entendeu? Tem gente que acaba fazendo esse olhar público com mais atenção, com mais contundência, mas faz parte do processo democrático, né? E ter transparência nas informações, que o governo tem a obrigação de informar as pessoas, e a imprensa é um bom canal, e, enfim, de trabalhar com todos, sejam eles mais próximos do ponto de vista político, ideológico, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista de algum tipo de simpatia, ou não. Porque vocês não estão ali para agradar A ou B, vocês estão ali para agradar quem assiste o programa de vocês. Mas, aliás, não é só agradar, é garantir o direito à informação das pessoas que assistem vocês. Deputado, para a gente encerrar, só aqui que é realmente uma pergunta importante, que foi enviada mais de uma vez aqui, o João Vitor Reis pergunta para o senhor o seguinte:
Na visita de Lula, entraria na agenda o córrego Baquirivu? E aí peço para o senhor emendar a resposta a essa pergunta com as considerações finais do senhor para nós encerrarmos a nossa entrevista. Oi, João. O Lula vai vir ali, o evento vai ser ali na Marginal do Trevo, sentido São Paulo, nas proximidades do Sakamoto, né? Ele não vai conseguir andar a cidade, imagino, vai ser uma situação muito... até de problema de segurança, diria, né? Então ele não vai andar, né? Eu vou deixar a pergunta. Você sabe quem votou contra a cidade de Guarulhos no projeto do Baquirivu? Primeira mão, acho que ninguém sabe disso. Quem? Em 2016, o projeto do Baquirivu, ele é de 2012. O governo Alckmin aprovou 204 milhões de dólares para fazer o Baquirivu, que não é só a canalização do córrego, no projeto original. 5 piscinões e a extensão da Mário Covas, que é aquela pista que vem de Arujá, para no Álamo, na divisa, para Guarulhos, além de um parque linear. Pois bem, em 2016, devido à crise hídrica de 14 de 2015, o governador mudou o objeto, levando o recurso para a bacia de Piracicaba, Campinas e Jundiaí, PCJ, para fazer 2 represas, Amparo, na cidade de Amparo, e na cidade de Pedreira, devido à crise hídrica. A cidade tinha 4 deputados. Eu, deputado Ariel, deputado Gileno, deputado Jorge Wilson. Eu votei pela cidade de Guarulhos, contra o projeto do governador, para que o recurso ficasse na cidade de Guarulhos e não fosse transferido para a bacia do PCJ. Não que não precisasse das reservatórios de água, que buscasse novo recurso. Era um financiamento perante ao CAF, Agência Andina de Fomento. Pois é, o candidato do prefeito Guti votou contra o projeto. Votou contra a cidade de Guarulhos. Votou contra a cidade de Guarulhos, que envolvia um projeto do Baquirivu muito mais amplo e muito melhor. O Baquirivu é um rio estadual, ele vem de Arujá para Guarulhos, não é rio municipal. A gestão dele é do estado de São Paulo. Essa obra competiria ao estado por excelência. Mas o prefeito, talvez, aquelas empresas que estavam participando do projeto, que tinham já um conhecimento, né, o prefeito buscou ali financiamento, cortando o projeto para mais da metade, né, e está ali falando que a marginal do Baquirivu vai ser a revolução. Mesmo com a canalização do Baquirivu, se não forem... Olha, lembrem do que eu estou falando hoje. Se não forem feitos piscinões, as enchentes ainda continuarão. E com dano maior, porque a velocidade da água será maior. Porque ele cortou os 5 piscinões do projeto. Isso é de uma tremenda irresponsabilidade. Mas fica aqui, o candidato do prefeito, o deputado estadual Jorge Wilson, votou contra a cidade de Guarulhos, permitindo que o dinheiro fosse para a região de Campinas. Considerações finais. Agradecer, André, mais uma vez a oportunidade, mais uma vez sucesso na jornada. Aqui, tenho certeza que vai tirar de letra, já está tirando, né? E toda a equipe do Radar, né, que sempre aqui acolhe a gente muito bem, que tem uma história nesse programa, e todo mundo que nos assiste, um forte abraço, né? Estejam lá no dia 25 de maio, sábado pela manhã, às 10 horas, presidente Lula na cidade de Guarulhos. Lembrando que o ex-presidente não veio uma vez na cidade de Guarulhos no evento público, uma vez. O presidente Lula, em todos os mandatos anteriores, já tinha vindo e novamente virá agora no dia 25. Seja bem-vindo, vamos lá conosco. Um forte abraço. Deputado, queria agradecer ao senhor pela entrevista, até por ter esticado um pouco aqui conosco. Fizemos diversas perguntas, também prestigiamos as perguntas, as dúvidas da nossa audiência. Agradecer ao senhor, a sua equipe que está aqui conosco também. Desejar boa sorte para o senhor durante o período de pré-campanha, de campanha também. Dizer que as portas do Radar de Notícias estarão sempre abertas. Conte conosco e volte mais vezes para que nós possamos discutir com profundidade os principais problemas da cidade de Guarulhos. Estou à disposição. Forte abraço a todos. Ponto final nessa edição de hoje do Radar de Notícias. Nós estaremos de volta, portanto, então, na segunda-feira, a partir das 18 horas, com o Rabi Kalil, o colunista político mais bem informado da cidade de Guarulhos. Desejo a todos uma boa noite, um bom final de semana e até a próxima, se Deus quiser.